Morreu depois que acabou se afogando em piscina. Infelizmente, essa triste notícia acaba de ser divulgada e confirmada e transforma este sábado em um sábado de dor, em um sábado de luto. A família, os amigos, as pessoas próximas estão simplesmente em choque, devastadas após esta morte que aconteceu. Já te conto detalhes do que exatamente ocorreu. Também temos informações de Renata Vasconcelos, apresentadora, comunicadora respeitada e bastante conhecida. Acabamos de receber esta informação que envolve e afeta a famosa. Eu já te conto exatamente o que aconteceu. Também temos notícias pressas de Fernanda Lima, apresentadora, comunicadora respeitada e bastante conhecida. Eu já te conto detalhes do que aconteceu com sua filhinha. Eu já te trago todas essas informações. Essa e outras informações você confere nesse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, na manhã desta sexta-feira, dia 7, o empresário Alexandre Correia compartilhou em seu perfil no Instagram um áudio em que ele afirma ser da apresentadora Ana Hickman. Segundo Alexandre Correia, a gravação teria sido encontrada em um celular antigo e fazia parte de um grupo de WhatsApp voltado para assuntos de trabalho. No áudio, a voz atribuída à comunicadora faz críticas duras ao comportamento e ao desempenho de duas funcionárias, utilizando expressões consideradas ofensivas. Na suposta gravação, a apresentadora demonstra irritação e pouca tolerância com as colaboradoras, deixando claro que não se interessa por questões pessoais ou sentimento de desconforto delas. O foco, segundo o áudio, seria o cumprimento das metas e produtividade. Em diversos momentos, a voz adota um tom rígido e ameaças a demitir quem não seguir as regras e horários estabelecidos, reforçando que não aceita discussões sobre o tema. Entre os trechos divulgados, pessoal, a voz identificada como de Ana Hickman afirma não se importar com o comportamento das funcionárias, apenas com o resultado do trabalho. Em um outro ponto, diz que o caso vinha tirando seu sono e que a decisão estava tomada. A gravação também sugere que qualquer falha deveria ser apontada de imediato, sem espaço para tolerância, reforçando um ambiente de disciplina severa. A publicação de Alexandre Correia rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, gerando debate sobre a forma como o conteúdo foi exposto. Enquanto alguns internautas criticaram o tom das falas, outros pediram cuidado antes de tirar conclusões, já que não há confirmação sobre a data ou possíveis edições do material. Até o momento, Ana Hickman não se manifestou publicamente e sua assessoria de imprensa não respondeu aos pedidos de esclarecimentos. Bom, pessoal, mas e você? O que pensa sobre toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Fernanda Lima abriu o coração ao falar sobre uma situação delicada vivida por sua filha mais nova, Maria Manuela, de apenas 6 anos de idade. Em conversa no podcast Terapira, a apresentadora contou, pessoal, que a menina tem dificuldade em se impor entre os colegas e relatou momentos que a deixaram preocupada com a mãe. Um dos episódios, pessoal, citados por Fernanda aconteceu quando a filha ouviu de um amigo da mesma idade que deveria calar a boca, deixando-a bastante abalada com a situação. A apresentadora explicou que após o ocorrido tentou orientar a filha sobre como reagir diante de atitudes desrespeitosas. Fernanda ressaltou que é essencial ensinar desde cedo a importância dos limites e do respeito mútuo. Segundo ela, algumas condutas podem vir de exemplos observados em casa ou na escola, mas é fundamental que as crianças aprendam a se posicionar quando se sentirem desconfortáveis ou invadidas. Em um outro relato, Fernanda contou que Maria viveu uma situação ainda mais delicada durante uma brincadeira, quando um colega insistiu em beijá-la. O marido da apresentadora, Rodrigo Hilbert, foi quem ouviu o desabafo completo da filha e se emocionou ao perceber o que havia acontecido. Abre aspas, nada grave,
mas foi o primeiro abuso, a primeira ultrapassagem de limite, disse Fernanda, visivelmente comovida ao relembrar o momento. A experiência fez com que a artista refletisse sobre a necessidade de trabalhar a educação emocional e o respeito entre as crianças desde cedo. Fernanda afirmou que a filha guardou o episódio por quase um mês antes de contar, o que a fez perceber a importância de dialogar mais sobre sentimentos. Para ela, ensinar os meninos a compreender e respeitar as meninas é um passo essencial para formar gerações mais empáticas e conscientes. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta situação toda envolvendo, pessoal, Fernanda Lima, sua família, sua filha? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, César Tralli e Renata Vasconcelos dividiram a bancada do Jornal Nacional nesta sexta-feira, dia 7, para apresentar as principais notícias do Brasil e do mundo. Logo após o tradicional boa noite, o telejornal destacou uma decisão importante envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Renata Vasconcelos anunciou que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a condenação de Bolsonaro e de outros 6 acusados de participação em uma trama golpista. César Tralli completou informando que a decisão dos ministros foi unânime. A primeira turma do STF rejeitou os recursos apresentados pela defesa e do ex-presidente, confirmando a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O julgamento foi realizado no plenário virtual formado em que os ministros registram seus votos de forma eletrônica. Apesar da decisão, a prisão de Bolsonaro ainda será imediata, pois o julgamento só será oficialmente encerrado após o prazo, final do plenário, previsto para o dia 14. Até lá, os ministros ainda podem modificar seus votos. Entre os ministros que participam da votação estão Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, todos contrários ao recurso da defesa. O ministro Luiz Fux, que havia se posicionado pela absolvição do julgamento principal, não participou desta etapa, já que passou a integrar a segunda turma da Suprema Corte. Com a rejeição dos embargos de declaração, a defesa ainda pode tentar um novo recurso conhecido como embargos infringentes, que permitiria reavaliar a condenação. No entanto, esse tipo de medida só é aceito quando há pelo menos 2 votos pela absolvição, o que não ocorreu. Caso o relator entenda que um novo recurso tenha caráter apenas protelativo, a prisão de Bolsonaro poderá ser decretada antes mesmo da análise final. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta notícia dada por Renata Vasconcelos sobre Bolsonaro? Comente e vamos para a próxima informação. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Augusto Urgente, um menino de apenas 2 anos morreu após se afogar na piscina da casa dos avós, na zona rural de Itapé, no sul da Bahia. O acidente aconteceu na quarta-feira, dia 6. Segundo familiares, o pequeno Luca Henrique Ribeiro Silva estava aos cuidados do avô, que se ausentou por alguns minutos para fechar a porteira da propriedade. Ao retornar, ele encontrou o neto dentro da piscina. Desesperado, o avô contou com a ajuda de outros familiares para tentar reanimar a criança. Luca foi levado às pressas para o Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, mas chegou ao local sem sinais vitais. De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, a equipe médica realizou diversas tentativas, porém sem sucesso. E, infelizmente, acabou nos deixando o pequeno Luca Henrique Ribeiro Silva.